Você sabia que a cidade do Rio de Janeiro já foi sequestrada por um corsário francês? Antes de irmos ao fato histórico, é preciso compreendermos o que é um corsário. O corso, ou um corsário, era o comandante de um navio armado de propriedade privada, autorizado a atacar navios de comércio de outros países. O corso era alguém que, por missão, ou carta de corso, ou de marca de um governo, era autorizado a roubar navios de outra nação, chamada Guerra de Corso, aproveitando o fato de as transações comerciais na transferência material das riquezas. Os corsos eram usados como meio fácil e barato para enfraquecer o inimigo, por perturbar suas rotas marítimas. Com os corsos, os países podiam enfraquecer os seus inimigos, sem ter que arcar com os custos relacionados com a manutenção e a construção naval. Teoricamente, um pirata, com uma carta de marca, poderia ser considerado um corsário, conhecido como tal pela lei internacional. Sempre que o navio corso fosse capturado, esse tinha de ser levado a um tribunal almirantado, onde tentava assegurar que era um verdadeiro corsário. Contudo, era comum os corsários serem capturados e executados como piratas pelas nações inimigas. Ou seja, o corsário era um pirata a serviço de seu país. Muito bem. Como já entendemos o que era um corsário, vamos ao fato histórico. Em 1711, o Rio de Janeiro foi alvo de um ataque orquestrado por franceses em busca de ouro. A cidade tornou-se literalmente refém do corsário René du Gat-Rohan, que cobrou um preço muito caro para que a cidade do Rio, com 12.000 habitantes naquela época, fosse libertada de seus homens. A organização do evento, que ficou conhecido como a Batalha do Rio de Janeiro, havia começado um ano antes, já em 1710. Naquele ano, o então rei da França, Luís XIV, apelidado de o Grande e o Rei Sol, autorizou que o plano fosse executado e disponibilizou 17 navios para o corsário. Além disso, forneceu também 738 canhões e 6.139 homens. O armamento para o tal conflito, porém, não foi bancado pela coroa, mas sim por inúmeros financiadores privados, a exemplo do Conde de Toulouse, a quem René du Gat-Rohan pediu ajuda enquanto estava na cidade portuária de Saint-Malo, também conhecida como a Cidade dos Corsários. O contexto político da Europa também afetava as Américas, visto que suas colônias lidavam com as consequências das ações tomadas no velho continente. A Guerra da Sucessão Espanhola, na qual Portugal dava apoio à Espanha, também foi um dos motivos para o ataque. Após a morte do rei Carlos II, que não deixou herdeiros, eclodiu uma disputa ferrenha pelo trono e temia-se que os Bourbons da França tivessem poder além do seu próprio território e comandassem os dois importantes reinos. A Inglaterra, rival da França, também entraria no combate. Tudo isso fez com que fosse organizado um ataque ao Brasil, colônia de Portugal, que naquelas circunstâncias era aliada da França. Além disso, as embarcações de René du Gat-Rohan também tiveram de enganar a Marinha Britânica, que os vigiava. Eles partiram rumo ao Brasil em navios trocados, em horários diferentes, para que não parecesse que eles tinham como destino o Rio de Janeiro. Os britânicos, porém, entenderam o plano e tentaram avisar os portugueses no Rio de Janeiro. Além de enviarem uma carta ao governador, um dos seus barcos conseguiu fazer a travessia do Atlântico mais rapidamente e conseguiu chegar a tempo de avisá-los no Rio de Janeiro. No entanto, mesmo que tivessem sido avisados bem antes, eles não conseguiriam proteger as fronteiras da cidade do ataque francês. Não sendo capazes de oferecer resistência à invasão, só restou ao governador do Rio de Janeiro, Francisco Moraes de Castro, assistir a cidade ser atacada e tomada. O ataque ocorreu no dia 21 de setembro de 1711. Entrando no Rio de Janeiro, pela Baía de Guanabara, René du Gat-Rohan ameaçou atear fogo na vila, saquear todas as riquezas do local e ainda destruir as casas dos que ali moravam. Para deixar a cidade pacificamente, seria necessário que o governador
pagasse o equivalente a 2 milhões de libras francesas, um altíssimo custo para a época. Como não tinha todo esse dinheiro, negociaram por semanas e não conseguiram pagar tudo. Mesmo que tivesse prometido não atacar a cidade se o alto valor fosse pago, os franceses fizeram a cidade brasileira de refém e praticamente sequestraram toda a cidade. Como resultado disso, obtiveram 600 quilos de ouro, 610 mil cruzados, 100 caixas de açúcar, 200 cabeças de gado, além de pessoas escravas e diversos outros itens de importância. O ataque ao Brasil foi um sucesso para a coroa francesa. A ação criminosa terminou rendendo quase 100% de lucro aos que participaram, ao rei e também aos acionistas, além de uma sensação de dever cumprido para o pirata francês. Acredita-se que o valor exato tenha sido 92%. René du Gatron era um especialista em saques. Para se ter uma ideia, até 1709, ele já havia sido responsável pelo roubo de mais de 300 navios mercadores, além de 20 embarcações de guerra. A vila do Rio de Janeiro sofreu muito com o ataque feito pelo pirata francês e seus homens. Durante os intensos bombardeios, muitas pessoas ficaram feridas ao longo do conflito e várias delas perderam produtos importantes para suas rendas, além de terem suas casas muitas vezes destruídas. O fortalecimento do Estado moderno tornou obsoleta a prática do coço, e o ataque ao comércio do inimigo foi perdendo proporções, acabando assim com os corsários. Os novos navios a vapor, que exigiam grandes custos de produção e manutenção, fizeram com que a guerra marítima privada tivesse o seu fim. Após a Guerra da Crimeia, foi celebrado o Tratado de Paris de 1856, em que as grandes potências ali reunidas concordaram em acabar definitivamente com a prática do coço. Assim como muitas vezes era o coço que levava à pirataria, esta também teve tendência a diminuir. Os piratas não desapareceram por completo, mas é certo que, com o desenvolvimento das comunicações e sistemas de vigilância, esta atividade ficou bastante enfraquecida.